Olá, amigos. Vamos agora à questão número 8 da prova da Escola Naval. Diz assim: um gás ideal diatômico funcionando como substância de trabalho de uma máquina térmica passa ciclicamente por 3 processos termodinâmicos. São eles: 1. Processo AB com pressão isobárica, sendo realizado um trabalho de 100 joules sobre o gás para reduzir o seu volume. 2. Processo BC, absorção de calor a volume constante. E 3. Processo CA, expansão isotérmica, sendo realizado um trabalho de 300 joules pelo gás. Considere que o número de mols do gás permanece constante e igual a N em todos os processos termodinâmicos, que R é a constante universal dos gases ideais e CV e CP são calores específicos molares a volume e a pressão constante, respectivamente. Coloque V verdadeiro ou F falso nas afirmações abaixo. Assinale a opção que representa a sequência correta. Então, basicamente, aqui eu vou representar a sequência que ele está falando através do gráfico pressão versus volume, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Ele fala aqui para a gente que no processo AB é uma compressão isobárica. Senhores, compressão, o que acontece é que o volume diminui. E o processo sendo isobárico é porque, lógico, a pressão é constante. Então, volume aqui vai diminuir, porque é uma compressão, certo? Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que aqui o volume é maior do que aqui, tá? Então, é o processo AB. Então, ele está aqui no ponto A, depois ele vai aqui para o ponto B. A pressão em A e em B permanece a mesma, só que o volume em A é maior do que o volume em B, já que é uma compressão. Correto? Então, vou botar o B bem aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar. Depois, o processo BC, com absorção de calor a volume constante. Se o volume é constante, amigo, significa que é uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, né? E se ele está ganhando calor, é porque certamente a temperatura está aumentando, já que o trabalho é nulo. Então aqui é o ponto C, certo? Onde ele ganhou o quê? Calor, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, certo? E o último processo, amigos, é um processo bem simples, que é o processo CA, porque como é um ciclo, é uma expansão isotérmica. Então o gráfico é essa curvinha aqui, ó, que representa uma isoterma, né? A temperatura é constante. E aí ele diz duas coisas aqui, ó, que no processo AB, tá? O trabalho é realizado sobre o gás, então ele vale, trabalho AB vale menos 100 joules, tá? E no processo BC, o trabalho é nulo. Aí a gente sabe porque o volume é constante, certo? Não tem mudança de volume, o gás não expandiu, certo? No processo CA, o trabalho é positivo, porque o volume volta a aumentar, tá? Então, 300 joules. Lembrando que o nosso processo é um processo cíclico, tá certo? Então ele fala assim, letra A, o calor total absorvido pelo gás ao final do ciclo é de 400 joules. Vou lembrar os senhores que, como é um ciclo, a variação da energia interna é nula. ΔU é zero no processo cíclico. Logo, se calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna, e se a variação da energia interna é zero, é que o calor no ciclo é igual ao trabalho, certo? E lembrando que o trabalho no ciclo é a soma dos trabalhos, né? Primeiro o trabalho de AB, mais o trabalho de BC, mais o trabalho de CA, certo? Então, basta a gente somar
essas quantidades de quê? De calor. Então, o calor no ciclo vai ser igual a menos 100 mais 0 mais 300. Isso dá 200 joules. Logo, a primeira afirmativa ela é falsa. Certo, amigos? Então, aqui é um F. Tá? Segunda afirmativa. A troca de calor entre o gás e o meio externo no processo CA é diferente de zero? Então, nesse caso, a gente está falando da troca de calor, tá? E o meio no processo CA é diferente de zero. Então, no processo CA, meus amigos, como é um processo isotérmico, a variação da energia interna é nula. ΔU igual a zero no processo CA, certo? E como o calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna no processo CA, então isso aqui é zero, logo calor é igual ao trabalho. E no caso o trabalho de C para A é 300 joules, então a quantidade de calor entre o meio externo é diferente de zero, verdadeiro. Marcamos aqui, verdade, certo? Vamos lá. O calor absorvido no processo AB é igual a 7/2 de NCP TB menos TA? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender dois processos importantes. Os processos AB, certo? Onde a pressão é constante, certo? Vou escrever aqui a pressão constante, tá? Inclusive eu vou sublinhar na corzinha que eu botei ali, que é a cor amarela. Tá certo, gente? Até para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? E o processo BC, que é o processo onde o volume é constante. Certo? Então, a gente tem que entender também que é onde eu coloquei em verde. Tá? Então, vamos lá. No processo AB e no processo BC, o calor é calculado assim, ó. É N, calor específico molar, a pressão constante, vezes a diferença de temperatura. No caso é TB menos TA. Tá? Já que o processo é o processo AB, a pressão aqui é constante. Já o calor no processo BC também vai ser N CV, que multiplica TC menos TB. Ok, amigos? Então, é por aí, tá? Então, nesse primeiro processo, a gente tem que entender que logo de cara a gente já viu que a expressão está errada, tá? Mas a gente precisa saber quanto vale esse CP aqui, ó. Esse CP, ele tem um valor que é fixo, tá? Para essa transformação, que é a pressão constante, ele vale 7/2 de R. Então, o que é interessante é que ele dá uma, né, ele coloca aqui a mesma expressão, gente, 7/2 de N, aqui era R, né? Não era CP, tá? Então, essa alternativa aí, ela é falsa. Ok, amigos? Ela é falsa. Enquanto a expressão da segunda alternativa, o calor absorvido no processo BC, é igual a 3/2 de NR. Bom, fica bem bonito, né? Só tem um problema, tá? Esse valor aqui, ó, da expressão que é o CV, no processo, né, quando o gás é diatômico, ele vale 5/2 de R, ok? Lembrando que ele fala aqui no começo da questão, ó, que o gás é um gás diatômico, ok, amigos? Então, essa é uma das coisas que é muito importante para você na questão, tá? Então, eu já vi que tanto a alternativa, o quê? A terceira alternativa e a quarta são falsas, né? Então, esse processo aí, amigos, na verdade, essa questão
o gabarito é a letra C, correto? Então, gabarito, letra C. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.